Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma videoaula de resolução da prova de Física do Enem de 2019, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que é um problema muito bom. Eu não considero o problema mais difícil da prova, mas considero um problema muito interessante, tá? Então, olha só. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Então, o que o problema está te pedindo nada mais é do que expressar o valor da massa do íon de acordo com esses parâmetros aqui, QB, N e T. Beleza? Antes de nós começarmos a resolução da questão em si, vamos fazer alguns comentários, algumas análises do que a questão está tratando. Tá? Então, nós temos aqui algumas informações importantes que eu coloquei em negrito, que são as seguintes. O íon ele tem carga elétrica Q, né? E aí é um Q minúsculo, beleza? Nesse trecho aqui que eu coloco em negrito, eu só estou preocupado com o módulo da carga, tá? E quando nós dizemos módulo, não importa o sinal dessa carga. Essa carga pode ter um sinal negativo ou pode ter um sinal positivo. Aqui no esquema, aqui no canto inferior direito, essa carga é uma carga positiva. Mas quando eu penso no módulo, eu só estou preocupado com o valor dela e não se ela é negativa ou positiva. Tá? Outra informação importante é o campo magnético. Esse campo magnético ele tem uma intensidade constante de módulo B, B maiúsculo. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ. Então, no plano YZ, daqui a pouco vamos analisar essa figura com um pouco mais de detalhe e com um pouco mais de zoom, né, um pouco maior. No plano YZ, esse íon, né, no caso, realiza um movimento circular uniforme. Isso é uma informação importantíssima. Tá? E aí o dispositivo mede o tempo de voo para n voltas. N é um número, tá? É um número positivo, tá? Pode ser um número inteiro ou pode ser não inteiro, por exemplo. Mas ele é um número positivo, pode ser uma, duas, uma volta e meia. Então, esse íon realiza n voltas no plano YZ. Tá? Então, olha só. Deixa eu puxar a minha imagem para cá. Vamos analisar essa figura aqui com um pouco mais de detalhe. Eu tenho aqui um plano, na verdade, um espaço tridimensional composto pelas direções, pelos eixos X, Y, Z. É como se fosse no seu quarto, né? No seu quarto, no caso, o chão seria composto pelo plano XZ. Aí você teria uma parede no plano XY, ok? E você teria outra parede no plano ZY. Beleza? Isso é um espaço tridimensional. Nesse espaço, eu tenho um campo magnético que está sendo representado por esses vetores aqui.
tá ok? Campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, esse vetor, na verdade, esse campo magnético, ele é paralelo à direção x e ele tem o mesmo sentido de crescimento da direção x, tá? E outra informação importante é que esse campo magnético possui intensidade B maiúsculo, tá? É um campo magnético constante com módulo B, beleza? E aí o que acontece? Um íon é lançado nesse espaço tridimensional que contém um campo magnético constante, tá? E isso tem muitas consequências que nós vamos analisar já já. Então, esse íon de carga de módulo Q é um íon positivo, mas de módulo Q, ele é lançado nesse campo magnético, beleza? E aí ele acaba, consequentemente, realizando N voltas de acordo com essa trajetória aqui em cinza claro, tá ok? Então vamos lá. Primeiro comentário aqui que nós temos. O problema disse que no plano YZ, o íon realiza um movimento circular uniforme, tá? Então, imagina que você esteja em pé em cima desse X aqui, olhando diretamente para a parede YZ. Quando você olhar para a trajetória realizada pelo íon, você vai ver que o íon no plano YZ realiza uma trajetória de movimento circular uniforme. E por que é uniforme? O que significa essa palavra uniforme? Significa que esse íon possuirá o mesmo módulo de velocidade em todos os pontos da trajetória. Então vocês percebam que em qualquer ponto da trajetória, o íon terá o mesmo valor de velocidade, tá? Então vamos pensar um exemplo numérico. Se aqui for uma velocidade de 20 metros por segundo, em todos os pontos da trajetória, o módulo da velocidade do íon vai ser de 20 metros por segundo, porque é um movimento circular uniforme. O que vai mudar nessa velocidade? Só direção e sentido. Então vocês percebem, né? Eu gostaria que vocês percebessem, né, no caso, que os vetores de velocidade vão mudar a sua direção e o seu sentido em todo instante, tá? Então, em todo instante, nós temos a mudança de direção e sentido do vetor velocidade, mas o módulo é sempre o mesmo porque o movimento é circular e uniforme, tá? E olha só, eu gostaria de fazer um comentário também sobre o que a física vai chamar de força magnética de Lorentz. Lorentz foi um cientista, tá? E ele é o responsável por descobrir essa força magnética aqui, tá? E por que precisamos entender sobre força magnética nesse problema? Porque é uma consequência. Consequência de quê? Quando eu pego uma carga, no caso aqui, o íon é uma carga positiva. Quando eu pego uma carga e lanço em uma região que possui um campo magnético constante, a consequência é que vai atuar nessa carga uma força que nós vamos chamar de força magnética, tá? Então, o surgimento dessa força magnética é uma consequência de pegar uma carga e lançar em um campo magnético constante, beleza? Existe uma equação que foi Lorentz que descobriu, uma relação, né? Que nos possibilita calcular o módulo da força magnética, o valor dessa força. Então, para eu calcular o valor dessa força magnética, eu vou pegar o módulo da carga, esses traços aqui significam módulo. Por que o módulo? Porque para essa equação só me importa o módulo dela. Não me importa se ela é positiva ou se ela é negativa.
para eu calcular a força magnética, eu pego o módulo da carga, multiplico pela velocidade, né, no caso também pelo módulo da velocidade, vezes o módulo do vetor campo magnético, vezes o seno de θ. Lucas, o que é o θ? O θ é o ângulo formado pelo vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá? Nunca se esqueça disso. O θ é o ângulo formado pelo vetor velocidade e vetor campo magnético. Não se esqueça porque nós vamos abordar esse θ aqui lá para o final da questão. Beleza? Lucas, a força magnética, como toda força, é uma grandeza vetorial. E como se comporta essa grandeza vetorial? Na verdade, como se comporta esse vetor força magnética? Para nós observarmos o comportamento do vetor força magnética, basta utilizar o auxílio da mão esquerda, né? Que é famosamente conhecido como regra da mão esquerda. Tá? Então, se vocês fizerem esse designer aqui com a sua mão esquerda, o seu dedo anelar, eu acho que esse dedo aqui é o dedo anelar, não lembro, o dedão, né? Esse dedo aqui, vai representar o sentido e a direção do vetor força magnética. O seu dedo indicador vai representar o sentido e a direção do vetor campo magnético. E o seu dedo do meio vai ser utilizado para representar a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, com o auxílio da mão esquerda, com a regra da mão esquerda, é possível observar o comportamento da força, do vetor força magnética nessa trajetória aqui. Então, quando eu analisar, eu vou descobrir o seguinte, que em todos os pontos da trajetória, o vetor força magnética vai apontar para o centro da trajetória circular, tá? Então, se eu olhar para esse ponto aqui e aplicar a regra da mão esquerda, o vetor força magnética aponta para baixo. Se eu olhar para esse ponto aqui e utilizar a regra da mão esquerda, o vetor força magnética aponta para a direita. Se eu olhar, por exemplo, para esse ponto aqui e utilizar a regra da mão esquerda, o vetor força magnética vai atuar para a esquerda. Então, observe que o vetor força magnética vai ter sempre a direção e o sentido para o centro da trajetória circular. Tá? Isso utilizando só a regra da mão esquerda. Beleza? Para calcular o módulo, nós vamos utilizar essa equação aqui. Outra coisa interessante que é importante comentar sobre esse problema é o que nós vamos chamar de força resultante centrípeta. Tá? E por que é importante falar sobre força resultante centrípeta aqui? Porque o problema fala que no plano YZ, o íon realiza um movimento circular uniforme, tá? Então, eu coloquei aqui como uma perspectiva, como se nós estivéssemos em cima desse X, olhando para o plano YZ. E se fizermos isso, nós vamos enxergar esse esquema aqui que eu criei, olha. Nós vamos enxergar aqui a direção Y, a direção Z, ok? E aí a trajetória não. O íon realizando um movimento circular no plano YZ, beleza? Nesse sentido horário aqui de giro, ok? E aí no movimento circular, lembrando que a velocidade, na verdade no movimento circular uniforme, a velocidade, o módulo da velocidade é sempre constante, então em todos os pontos da trajetória eu tenho o mesmo valor para a velocidade, tá? E no movimento circular, vai surgir uma aceleração que nós vamos chamar de aceleração centrípeta, tá? E ela é diferente daquela aceleração que nós aprendemos na cinemática, que nós estudamos na cinemática. Essa aceleração centrípeta não
tem o papel de mudar o valor da velocidade. Essa aceleração não tem a função de alterar o valor da velocidade, como nós estudamos na aceleração escalar, né? Na aceleração escalar média na cinemática. O papel, né, o objetivo da aceleração centrípeta é manter o corpo em trajetória circular, é fazer com que o corpo se mantenha em uma trajetória curvilínea, tá? Então, o vetor aceleração centrípeta só vai mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, não muda o seu valor. Então, esse íon no plano YZ vai realizar um movimento circular uniforme de raio R, porque é um círculo, é uma circunferência, né? E como que nós calculamos o valor dessa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta nós podemos calcular através da razão, da divisão entre o módulo da velocidade ao quadrado e o raio de curvatura, tá? E aí, olha só. O que eu gostaria que vocês percebessem também? Que a força resultante centrípeta, ela não é uma nova força. Ela não é uma força específica, como, por exemplo, a força normal, a força elástica, a força de atrito. A força resultante centrípeta, ela é, como o próprio nome já diz, uma resultante de forças. E a força resultante centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. Por quê? Porque o vetor aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea, tá? Então, olha só. Pela segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton vai nos dizer? Que a força resultante, o módulo da força resultante é calculado pelo produto da massa do corpo vezes a aceleração que esse corpo possui. Como em um movimento circular, a força resultante que atua no corpo é a força resultante centrípeta, então o cálculo da força resultante centrípeta é igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta do corpo, tá? E aí no esquema aqui, nós vemos também que, assim como a força magnética, olha que interessante, assim como a força magnética, a força resultante centrípeta também vai apontar para o centro da trajetória curvilínea, tá? E isso é uma consequência pelo fato da aceleração centrípeta também apontar para o centro da trajetória circular, beleza? E Lucas, por que você falou disso tudo até agora? Por causa do seguinte, olha só, o que eu gostaria que vocês percebessem? Gostaria que vocês percebessem que a força magnética que atua no íon é a própria força resultante centrípeta. Percebam, tá? A força magnética, não se embolem, tá? Não fiquem confusos. Olha aqui, ó. A própria força magnética de Lorentz, pela regra da mão esquerda, sempre atua para o centro da trajetória nesse esquema, tá? A força resultante centrípeta, porque o íon realiza um movimento circular uniforme, a força resultante centrípeta aponta para o centro da trajetória. Então, eu gostaria que vocês percebessem que a força magnética de Lorentz é a própria força resultante centrípeta que atua no íon, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar esses termos, né, essas expressões. Eu posso pegar a força resultante centrípeta e igualar a força magnética, ok? E aí, o que é a força resultante centrípeta? É massa vezes a aceleração centrípeta. O que é a força magnética de Lorentz? É o módulo da carga vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno de θ. E aí eu vou pegar e vou substituir a aceleração centrípeta. Por quê? Porque a aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então vai ficar m vezes v ao quadrado sobre r. Isso é igual ao módulo de Q
vezes V vezes B vezes seno de θ. E aí eu vou simplificar o valor da velocidade, porque é um número diferente de zero, então vou simplificar V daqui, eu vou tirar um V daqui do quadrado. O que vai restar do lado esquerdo da equação? M vezes V sobre R, isso é igual a QB seno θ. Eu preciso calcular a massa, então eu vou isolar o valor da massa. Quando eu isolar, o V vai para o lado direito da equação dividindo, então a massa é QBR seno θ dividido por V. Então já estamos começando a chegar aí numa expressão interessante. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, notem que o problema fala que o íon vai realizar N voltas nessa trajetória circular uniforme, onde N é um número positivo qualquer diferente de zero. Tá? E aí, olha só, o que nós precisamos pensar? Se eu pensar na equação da velocidade média, a equação da velocidade média é o espaço percorrido por um corpo dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer esse espaço. Tá? Eu preciso pensar numa velocidade média em relação a um comprimento linear. Por quê? Porque, olha só, o corpo, na verdade, o íon, vai realizar um movimento circular uniforme para N voltas, onde eu não sei o valor de N. Mas eu sei o seguinte, eu sei que o comprimento de uma volta nós podemos calcular pelo comprimento de uma circunferência. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de geometria plana básica, se vocês tiverem uma circunferência, por exemplo, feita de barbante, uma circunferência perfeita feita de barbante, e aí vocês pegam uma tesoura e corta, né, esse barbante, e aí você vai esticar esse barbante. Qual é o comprimento, né, se você pegar uma régua, uma fita métrica, qual é o comprimento que esse barbante vai ter? Um comprimento linear. Né? Esse comprimento a gente pode calcular pelo que nós vamos chamar de comprimento da circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência aqui para uma única volta é 2πr, que é o comprimento da circunferência que a gente calcula na geometria. Então, 2 vezes π, o π é o número, vezes o raio dessa circunferência, isso dividido pelo t, pelo tempo que o íon gasta para dar uma volta. Tá? Sendo que isso aqui é para uma volta. O íon dá uma volta? O íon vai dar uma volta nesse movimento circular? Eu não sei. Porque o problema não me fala isso. O problema fala que o íon completa N voltas. Tá? Então, se o íon completa N voltas, isso significa que o íon vai completar N vezes o comprimento da circunferência. Então, a velocidade escalar média desse íon é 2πrn dividido por t. Tá? Isso para N voltas. Aí eu vou pegar esse V aqui e vou substituir na expressão que nós achamos anteriormente. Nessa expressão aqui, olha. Tá? E quando eu substituir, eu fico com o seguinte. Deixa eu ver aqui. Olha, quando eu substituir, cadê? A massa é QBR seno θ dividido por V. Quando eu substituir, vai ficar QBR seno θ dividido por 2πrn dividido por T. Isso aqui é uma divisão de fração. O que eu faço? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, eu repito QBR seno θ vezes T dividido por 2πrn. Aí eu vou simplificar o valor do raio, porque é um número diferente de zero. O que vai me restar no numerador? QBT seno θ e no denominador 2πn. Já estamos melhorando aqui a nossa expressão. Nós já achamos o valor da massa em função de QBT e N. É o que o problema me pediu. Mas eu não posso ter esse θ aqui. E agora nós vamos entender por que nós não teremos esse θ. Lembra que o θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade
e o vetor campo magnético. E qual é o ângulo formado pelo vetor velocidade e o vetor campo magnético aqui nesse esquema? É 90, tá? O vetor campo magnético, ele é perpendicular ao plano YZ. E aí vocês conseguem enxergar melhor nesse pedaço aqui do meu esquema que eu criei, onde é possível enxergar que o vetor campo magnético ele é perpendicular ao vetor velocidade. Então, esse ângulo θ é um ângulo de 90, ok? Então, aqui vai entrar o seno de 90. Então, vai ficar QBT seno θ vezes seno de 90, dividido por 2πn. E aí, quanto que vale o seno de 90? O seno de 90 é 1. E 1 é um fator neutro da multiplicação, ele não altera o valor dessa multiplicação. Então, o que vai me restar no numerador? QBT. E no numerador, na verdade, no numerador QBT e no denominador 2πn, onde Q é o módulo da carga, o B é o módulo do campo magnético, o T é o tempo que o íon levou para realizar N voltas. No denominador nós temos 2π, que é um número, e o N são N voltas. Tá? E isso vai nos dar como alternativa correta para o problema a letra A, tá? A de aprovação, beleza? A letra A, onde é QBT sobre 2πn. Beleza, galera? Uma galera um pouco mais pegada na física pode certamente se questionar o seguinte: Lucas, você falou que a força magnética de Lorentz vai ser a própria força resultante do íon. Mas e a força-peso? Ora, se o íon tem massa, existe uma força-peso atuando no íon, né? Que é a força do campo gravitacional da Terra. Porém, a força-peso aqui ela pode ser desprezível, porque ela é muito pequena. Ela é muito pequena porque a massa desse íon é muito pequena. Tá? Então, por isso que nós podemos considerar nesse esquema que a força magnética de Lorentz ela é a própria força resultante centrípeta que atua na partícula. Tá? Então, fica aí essa resolução para vocês. Esse problema do Enem é muito bom. É uma questão de nível alto, tá? Para o nível da prova do Enem, para o padrão da prova do Enem. Mas, na minha opinião, não é a questão, não é o problema mais difícil. Beleza? Então, eu espero ter te ajudado. Como eu sempre faço nas resoluções, eu trabalho bastante a teoria que está por detrás do problema, para não ficar uma resolução jogada aí para vocês na internet. Espero ter te ajudado. Se você está estudando para o Enem, espero ter ajudado você. E se você conhece alguém que esteja estudando para o Enem também, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Obrigado pela paciência de vocês que me ouviram até aqui. Valeu!